você é mais um daqueles que não sabe a diferença entre ideologia, política social e política econômica, mesmo tendo estudado anos na USP, acha que conhece tudo de história, mas não sabe nada sobre marxismo, comunismo, socialismo e outros ismos, principalmente sobre os outros ismos, você está no lugar certo para aprender um pouquinho mais. Bem-vindo ao nosso podcast Teoria da Realidade. Esse quadro se chama Passando a Limpo e a gente vai passar a limpo aí algumas questões polêmicas do menino Ian Comunista Neves nos podcasts da vida aí. Você acredita que fascismo e nazismo adoravam o capitalismo? O que você acha que eles são? Você acha que o comunismo é diferente do fascismo e do nazismo? E a ideia era essa. Os nazistas perseguiram, antes de qualquer grupo, os comunistas. O primeiro grupo a ser perseguido no nazismo foram os comunistas. Os primeiros grupos a serem perseguidos pelos nazistas foram os comunistas? No discurso, sim. Na realidade, não. Por quê? Porque os nazistas, eles viam que a população alemã tinha um certo medo, com base nas informações do que acontecia na Rússia. Por mais que fossem escassas, eles tinham informação e viam que isso poderia causar tudo que estava causando lá. E talvez dentro da Alemanha, dentro dos pequenos grupos, eles tiveram ali uma discussão maior entre militâncias e tudo mais. Não existia uma caçada contra comunistas, assim como houve uma caçada contra judeus. A ideia deles era diferente, eles eram opostos, concorrência eleitoral partidária, não era nada assim violento. Logicamente, poderia ter um caso de violência aqui, outra ali, entre nazista e comunista, assim como acontece, né? Você vê aí a galera do PT pondo fogo nas coisas, apedrejando lojas, essas coisas acontecem em qualquer militância desde sempre. Então, coisas pontuais entre militância é uma coisa. O que não teve foi uma caçada, assim como aconteceu com os judeus. Ele querer comparar os comunistas aos judeus, tanto que lá para o começo da Segunda Guerra, o que aconteceu? Eles tiveram o acordo Molotov-Ribbentrop. Os gulags já existiam na Rússia antes de campos de concentrações existirem na Alemanha. O povo já sabia mais ou menos o que acontecia, então eles queriam algo que fosse diferente. Então, qual foi a metodologia? Foi falar mal do comunismo. Porém, ele era aliado, recebia treinamento e descobriu o que era um campo de concentrações por meio de visitas na Rússia. Não quer dizer que foi o primeiro a ser perseguido, os nazistas não correram para matar, até porque os nazistas, antes de começar a Segunda Guerra, tiveram o acordo Molotov-Ribbentrop, que é conhecido por todo mundo, onde eles tinham um acordo de dividir a Polônia. Rússia, União Soviética, invadiu a Polônia, matou toda a elite do exército, toda a elite cultural, inclusive músicos, maestros e todo mundo que poderia enriquecer aquela cultura de alguma forma. Mataram todos na Batalha de Katyn, é K-A-Y-N. Procure aí, tem filme, tem histórias, tem livros sobre isso. E o menino Ian aqui, ele ignora isso ou desconhece, né? Ou seja, os alemães aprenderam muita coisa na Rússia e eles tinham acordos. Só que no discurso deles, eles tinham que falar mal porque eles tinham que ser oposição. É aquela estratégia das tesouras. Falta de informação e de honestidade intelectual faz do cara ter autoridade. Você pode ver, o cara faz perguntas, ele vem com a autoridade, mas ele nunca responde corretamente. Mas vamos lá fazer a nossa análise. O nazismo preserva e expande a propriedade privada. O nazismo, assim como qualquer fenômeno fascista, é um movimento de defesa do capitalismo. Aqui ele fala que o nazismo expande a propriedade privada. Logicamente ele tem a tese dele sobre o que é propriedade privada, e aí ele fala que é a propriedade privada da burguesia, e aí ele também tem sua tese da burguesia que se adequa a cada momento, né? Porque no comunismo teve uma hora que a burguesia eram os mais ricos, os grandes proprietários, chegou outra hora que a burguesia eram os kulaks, que eram justamente os pequenos produtores, ou seja, meio confuso isso aí. E aí ele fala que o nazismo, assim como qualquer fenômeno fascista, ou seja, o nazismo não é fascista, eles são diferentes, eu vou explicar mais pra frente indo na base e na história de ambos aqui pra vocês verem relatos e documentos, então preste atenção no que vai vir aí pela frente. E aí a gente entra também depois na questão do capitalismo e eu vou provar pra vocês que nenhum dos dois eram capitalistas. E aí a gente vai ler discursos pra vocês verem a proximidade entre ambos, nazismo, fascismo e comunismo. Sobre ele falar que o nazismo era uma ideologia que defendia o capitalismo. Eu vou ler aqui alguns trechos, eu estou traduzindo para o português, dos discursos de Joseph Goebbels de 1932. Tem anteriores, esse aqui é entre 1929 e 1932. Abre aspas. Primeiro, devemos atender às necessidades críticas do povo. Depois, podemos produzir os bens de luxo. Deem trabalho para quem está disposto a trabalhar. Deem terra
para os camponeses e para os fazendeiros. Queremos trabalho e pão para que cada camarada de sangue nacional seja produtivo. Aqui entra a questão nacionalista deles, mas até então é um discurso muito parecido com o discurso comunista. Queremos paz entre os trabalhadores produtivos. Cada um deve cumprir o seu dever para o bem de toda a comunidade. O Estado tem então a responsabilidade de proteger o indivíduo, garantir-lhe frutos e trabalho. A comunidade popular não deve ser mera frase, mas sim uma conquista revolucionária resultante das realizações radicais das necessidades básicas da vida da classe trabalhadora. Ou seja, não sei se vocês lembram do slogan bolchevique, paz, terra e pão. Ou seja, aqui o discurso de Joseph Goebbels citou a mesma coisa que o discurso comunista revolucionário de 1917 citava. Vamos continuar aqui no discurso. Vamos falar aqui da questão capitalista. Abre aspas para Joseph Goebbels, 1932. Posso amar a Alemanha e odiar o capitalismo? Não só posso, como devo. Somente a aniquilação de um sistema de exploração traz consigo o cerne do renascimento de um povo. Fecha aspas. Mais uma frase. Abre aspas. Nós nos chamamos Partido dos Trabalhadores porque queremos libertar o trabalhador da cadeia do capitalismo e do marxismo. Fecha aspas. Ou seja, aqui ele usava o mesmo método que o menino Ian está usando, que é chamar o outro de capitalista. Era a única opção. Ou seja, ele fala que o nazismo defendia o capital. E o nazismo falava que o comunismo, o marxismo, defendia, ou seja, eles fazem a mesma coisa um com o outro. Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. É isso que eles fazem o tempo todo, cara. Procura onde estava a BMW, a Volkswagen, a mesma Fiat na Itália, onde estava a Coca-Cola, onde estava a Haribo, sabe dos ursinhos de goma? Procura onde estava a Haribo na década de 30. Todas essas marcas, todos esses grandes conglomerados de capital fechavam com o nazismo. Bom, eu não sei onde ele quer chegar falando das empresas, até porque a gente tem um exemplo muito grande de que todas as empresas, grandes conglomerados de capital, eles acabam se aliando a candidatos ou a partidos em determinados momentos, porque esses candidatos e esses partidos fazem encontros e propostas para essas empresas. Isso acontece em todos os governos, inclusive os atuais. A gente viu que teve reuniões do Lula com grupos de empresários. A gente não sabe quais eram os empresários, quais eram as grandes empresas, mas eu duvido que seja um microempreendedor, né? Então a gente tem que ver que isso aí acontece e eles vão se aliar com base qual foi a proposta que esse político XY fez. Muitas vezes ele já fez uma proposta de corrupção, como a gente teve no Brasil ali, descoberto desde 2002 até 2014. Então a gente viu que teve muita coisa desse tipo, grandes empresas relacionadas ao Estado, né, ao governo ali para tirar vantagem e ter benesses. Mas o que a gente tem que pesar também é que essas empresas, nenhuma delas, hoje em dia fica fácil você, depois da história, ir apoiar se eles soubessem que o candidato X ou o candidato Y ia fazer campos de concentração, ou ele ia fazer gulags, ou ele ia fazer Holodomor, também no Cazaquistão, né? Então, quer dizer, ou ele ia fazer a Batalha de Katyn, que era dividir a Polônia, e ele invadiu a Polônia, matou toda a classe cultural da Polônia e tudo mais. Então, nenhum empresário apoiaria isso se ele viesse com essa proposta. Então, essa realidade que a gente tem que entender. Fica fácil você acusar alguém. A questão é que ele falta um pouquinho de honestidade intelectual aqui e de entender a própria realidade e o momento histórico de cada coisa. Ser engenheiro de obra pronta é muito fácil. O nazismo é um movimento criado e apoiado pela burguesia? Não. Não. Vamos falar um pouco de fascismo, então. E aí ele fala, vamos falar de fascismo então, o que dá a parecer que ele conhece muito sobre o fascismo, mas vocês podem ver que ele vai variar entre fascismo e nazismo, ele vai confundir os dois, vai mesclar e no fim é que a gente vai responder e falar sobre tudo isso na sequência. O fascismo, ele é um fenômeno que surge a partir de um certo desenvolvimento do capitalismo. Isso é fato. Ele sempre usa essa metodologia de usar a palavra isso é fato, para pôr um ponto ali e dizer ninguém precisa pesquisar que é isso. E não é bem assim. A gente tem que ver as coisas de uma forma mais ampla, principalmente quando você está lidando com história. Você tem que conhecer todos os lados, o máximo de informação de todas as vertentes, de todos os envolvidos, para você conseguir tentar interpretar alguma coisa e ver o que bate e o que não bate. É assim que se tira a prova que algo aconteceu ou não. Isso aconteceu até na história da Bíblia, né? A Bíblia, ela foi estudada, foram comprovadas, acharam livros aqui, livros ali, um falava uma coisa, outro falava outra coisa. Tudo que se repetia em livros diferentes, eles falavam, não, isso aconteceu, porque duas pessoas diferentes, em períodos diferentes, em lugares diferentes, falaram da mesma coisa e da mesma forma. Então isso aqui parece que foi isso. Mas não dá para você ficar agindo só pensando na sua bolha. Mas vamos lá. O fascismo, ele é um fenômeno
que surge a partir de um certo desenvolvimento do capitalismo. Isso é fato. Qual é o ponto no desenvolvimento do capitalismo? Que é uma coisa, ele tem que separar a questão ideológica, né, e social da questão econômica. O socialismo e o comunismo estão mais relacionados a políticas sociais, ideológicas, culturais e políticas para desenvolver a própria política do que políticas econômicas. Eu queria que ele me mostrasse algum país socialista, comunista na história que não utilizou o capital, a não ser que tenha sido no período feudal ou muito antes, mas no período que existiu moeda, qualquer país comunista, socialista ou qualquer outro país totalitário utilizou o capital. O fascismo é um movimento que surge a partir de um certo desenvolvimento do capitalismo, isso é fato. Não, isso não é fato. Não existem documentos onde eles apoiam o capitalismo. Todo movimento de esquerda, e o fascismo é de esquerda, porque ele surgiu dentro da esquerda socialista italiana, ele é contra o capitalismo. Vamos lá, vou ensinar um pouquinho aqui para o menino Ian, coisa que ele já deveria ter aprendido na sua faculdade de História, sobre a origem do fascismo se dá aproximadamente em 1910 com a discussão interna dentro do Partido Socialista Italiano, que gerou uma cisão devido à diferença de opiniões de dois caras, de dois grupos de esquerda dentro do mesmo partido. Ou seja, esse partido se separou e formou o Partido Fascista, que foi mais ou menos o que aconteceu entre Lenin e Trotsky, ou seja, eles tinham opiniões diferentes, mas dentro ali das vertentes de esquerda, né? Seria ali um PCdoB, PT e PSOL, né? Eles têm um pouquinho de diferença, mas a maioria das coisas são iguais, mas eles querem montar dois partidos porque todo mundo quer ficar no poder. Essa é a real. Tanto que os leninistas chamavam Trotsky de fascista, mas vamos à história do fascismo aqui, para vocês aprenderem um pouquinho mais. O Partido Fascista estava para o Partido Socialista, assim como o fascismo está para o comunismo. Foi baseado numa teoria de dois caras do Partido Socialista, que depois formaram o Partido Fascista, Enrico Corradini e Alfredo Rocco, que acho que esse cara segundo aí, ele foi um dos ministros do Mussolini. Eles tinham uma teoria de que o sujeito agente da revolução não podia ser somente a classe operária ou qualquer outra classe social, porque as classes sociais estavam condicionadas aos seus países. E o fascismo, assim como o comunismo, ele tenta levar para o internacionalismo. A gente pode ver, existe a Internacional Comunista, olha que coisa linda, né? Ou seja, é a mesma linha de pensamento do fascismo. Mesmo assim, tendo essa diferença com o nazismo, que o nazismo era um socialismo nacionalista, eles acabaram fazendo um acordo, assim como o nazismo também fez acordo com a União Soviética, a Rússia. Eles diziam que eles precisavam de algo maior, um proletário internacional para conseguir fazer uma revolução grande. E a gente vê isso com a formação da União Soviética, eles sempre querem algo grande. Na América Latina eles querem montar a tal de URSS, que eles negam e brincam e falam que não existe, mas existe. Inclusive nos comentários desse vídeo lá no podcast tem gente falando, eles só fingem que não fazem, mas fazem. Então essa condição de proletário nacional passa a ser colocada de lado, em segundo plano, e eles passaram a ter como agente da revolução a ideia de nações revolucionárias versus nações imperialistas, nações proletárias versus nações burguesas. Isso foi um fenômeno que acontece até hoje e se repete. Você vê sempre esse papo de imperialismo, esse papo que existe por aí. Eles são contra o imperialismo, mas são internacionalistas. Eles são mais abertos a tudo e a todos. O fascismo e o comunismo, eles são internacionalistas. O nazismo, ele era nacionalista, porém baseado no socialismo. E depois eu vou entrar nos textos de Goebbels e discursos para mostrar para vocês o que eles eram, porque eles respondem isso no próprio discurso que eles fizeram em 1932. Infelizmente, ou intencionalmente, ele está misturando nazismo e fascismo simplesmente pelo fato deles terem sido aliados, né, em algum momento, assim como a União Soviética foi aliada dos alemães. Por isso que a gente tem que entender, a União Soviética ela foi quem fez o massacre de Katyn, quem quiser pesquise aí, tem até filme sobre isso, Katyn, para destruir ali a Polônia para a Alemanha conseguir invadir, ou seja, né, esses acordos aí, acordo por acordo, os comunistas fizeram pior, né? Eles não tinham só acordo, eles começaram a guerra. Quer dizer, tem muita coisa que ele omite ou simplesmente ele não faz ideia porque ele não lê nada além, esteja fora da bolha dele de comunismo. E isso é uma vergonha para o professor de história. Por mais que ele tenha um lado, uma ideologia e tudo mais, ele não precisa ficar só
o tempo todo encobrindo, mentindo, omitindo informações, ou sequer ele sabe que essa informação existe. Ou seja, falta de conhecimento e de informação passou a ser autoridade intelectual. Ou seja, se eu desconheço, não existe, não pode entrar aqui na conta, não pode fazer parte do negócio. Só que o lado dele, que ele até inventa histórias que nunca foi divulgada, ele trouxe algumas histórias aí que nunca foram divulgadas, como se elas fossem reais. Vamos lá. Mas o nazismo ele é criado pelos capitalistas? Não. O nazismo ele é o botão de emergência do capitalismo. Eu não sei o que ele quis dizer com esse papo de botão de emergência do capitalismo, né? Só para gerar aí uma retórica em cima do negócio, ele dá um esquema meio lúdico, não sei, em cima dessa frase, em cima do assunto. Mas, se o nazismo é o botão de emergência, o comunismo e o socialismo e o fascismo também são, porque eles são faces da mesma moeda. O que isso quer dizer? O capitalismo, como descrito pelo Marx mesmo, entra em crises cíclicas. Todo o sistema político, social e econômico entram em crises cíclicas ou não. A diferença é que comunismo, socialismo e outros ismos não entram em uma crise cíclica. Eles têm uma crise constante. Já no século XIX, o Engels escreve na década de 70 do século XIX, 1870, ele já fala em 7 crises do capitalismo. Crises de sobreacumulação, de superprodução e tal. O capitalismo ele entra em colapso por si só. Isso é aferível. Então fica confuso, né? Logicamente, todo o sistema político e econômico de qualquer planeta, ele vai passar por crises em alguns momentos. Não existe essa perfeição plena que ele está pregando no comunismo. Essa perfeição plena de economia, de questão social, não existe em lugar nenhum, em sistema político ou sistema econômico. O capitalismo é um sistema econômico e o comunismo, o socialismo e os outros ismos, sistemas políticos sociais. Então são diferentes coisas, mas tudo vai ter crise em algum momento. Não existe não ter crise. Parece que ele fala como se o comunismo não tivesse crise. Eles esconderam muita informação e mesmo assim todas as crises que eles passaram vieram à tona. Isso é impossível você aferir, você chuta que vão ter crises. Até porque, se a gente falar quantas crises vão ter no socialismo e no comunismo, você pode falar que vai ter crise todo dia que você vai acertar. O fascismo, assim como o nazismo, é um fenômeno de massas que serve para esconder as reais causas da crise. Calma aí, se o fascismo ou o nazismo foram feitos para encobrir as causas da crise, por que eles ascenderam ao poder? Porque já existia uma crise que era reconhecida e percebida por todos, e para fugir dessa crise eles acreditaram em qualquer promessa, assim como tem gente que acredita na promessa do comunismo ou do socialismo, que é a mesma coisa. Porque vamos ter uma ideia brilhante, a gente pega para esconder a crise, a gente cria um movimento onde a gente vai criar campos de concentração, que na verdade vieram da ideia de gulags, né? E esses gulags vão ter pessoas sendo escravizadas, e o trabalho escravo delas vão levantar a economia, que foi o que fez na Rússia primeiro, porque os gulags existiam desde 1922, e depois foram chegar na década de 30 na Alemanha, por meio da troca de informações entre Rússia e Alemanha. Mas essa ideia foi brilhante, né? Vamos fazer aqui um campo de concentração e a gente burla. Ou seja, deu na mesma. Qualquer movimento político, ideológico, social, ele tem que ter esse apelo de ser para massa. Por mais que ele faça ao contrário. Assim como todos os movimentos socialistas e comunistas fizeram. A gente pode ver que em Cuba, Fidel Castro era rico. Existem algumas empresas de grandes donos de hotéis burgueses que estão vivendo nos Estados Unidos e têm o seu negócio lá, sendo cubano, e são amigos de quem? Da família Fidel. Isso acontece também na Venezuela, em todos os outros. Ou seja, o que a gente tem que entender é que quem é a burguesia? A burguesia é justamente o líder comunista socialista. Esses caras também fazem parte da burguesia. A burguesia não é só aquele X que ele quer combater. O Lula, ele sempre fez parte da burguesia. Desde a década de 80, ele era deputado, né? Ele vive contando aquela história de ter sido pobre, de ter conseguido cortar o dedo num torno, que eu não sei como isso aconteceu. Não é que a burguesia criou o nazismo, mas a burguesia usa o nazismo para se proteger da organização da classe trabalhadora. O nazismo usa a burguesia para se proteger da organização da classe trabalhadora. Quem eram os burgueses perseguidos pelos nazistas? Judeus. Os judeus, por acaso, estavam fazendo algum movimento de organização político-ideológica ou alguma coisa contra o Estado? Não. Como que a burguesia usou isso para se proteger do movimento dos judeus que não existiu? Ou pior, como vocês vão ver aqui em discursos que eu vou ler alguns trechos para vocês, os nazistas utilizam os judeus para fazer o papel do burguês, porque o judeu, ele também é o burguês, ele é o dono da venda, ele é o cara que você compra fiado e deixa a sua conta lá para pagar,
E aí o proletariado começou a criar raiva dos judeus, não foi só pela questão étnica. Eles tratavam os judeus como aquele cara que tinha dinheiro guardado embaixo do colchão, o cara que você estava endividado para pagar porque ele cobrava um preço muito caro na lojinha dele e você precisava comprar lá para comer, esse tipo de coisa. Que eram normalmente imigrantes e trabalhadores. Da onde ele tirou essa ideia? E no próprio discurso de Goebbels que a gente leu alguns minutos atrás, fica claro que a intenção do discurso, pelo menos, né, e dos nazistas, era justamente fazer aquela mesma história de pão, terra e paz para o povo trabalhador, proletariado, perseguido, oprimido e etc. Ou seja, não está batendo aqui o que ele está falando com a realidade de fatos e documentos. Eu dou um exemplo. Nas vésperas da ascensão do Partido Nazista na Alemanha, o Partido Comunista tinha angariado 6 milhões de votos. E era justamente isso que a população tinha medo, dos comunistas conseguirem chegar no poder, e eles abraçaram qualquer coisa sem saber o que era, que praticamente era a mesma coisa que o comunismo, que é o nazismo. O Partido Comunista e a esquerda radical estavam crescendo tanto na Alemanha que estava começando a alarmar a classe. Aí o cara fala o Partido Comunista e a esquerda radical. O Partido Comunista é o limite da esquerda radical. Não existe algo mais radical do que o comunismo. Comunismo, fascismo, nazismo são todos os limites. E qual que é a esquerda radical que ele fala aí também? Provavelmente é o nazismo. Ou seja, porque qual era, se ele conseguir mencionar qual é o outro partido de esquerda que não o comunista, que estava crescendo mais do que o Partido Comunista naquele período, só podia ter sido os nazistas. Ou seja, o cara praticamente assumiu que a esquerda radical era o nazismo e o comunismo. E aí, para se proteger da classe dominante, a burguesia se alia até com o capeta. E uma coisa que é estranho quando ele fala isso é que ele não percebe que os partidos de esquerdas foram os mais corruptos em todas as suas gestões, em quase todos os países que eles conseguiram estar. E eles sempre estiveram aliados ao grande capital, às grandes empresas e tudo mais. Quem que financia a esquerda mundial? George Soros, ou seja, um dos caras mais ricos do mundo, cheio de ONGs aí por todo o mundo que mexem com questões políticas no mundo inteiro. Ou seja, ele é um burguês, ou esse cara não é burguês no caso. E a gente teve o exemplo no Brasil, onde o governo de esquerda que teve no Brasil por praticamente 16 anos se aliou a grandes empresas e fez um esquema de corrupção. Os fenômenos fascistas são fenômenos de massas, de direita, conservadores, chauvinistas e de defesa do capitalismo. Todos os fenômenos fascistas têm todas essas características. Ele falou que são movimentos de massas, isso é óbvio. São conservadores, não existe nenhum documento da história do nazismo ou do fascismo que eles citem que são conservadores. Mas existem discursos de Joseph Goebbels falando que eles são a esquerda. Não são comunistas, mas são a esquerda. Ou seja, eles estão paralelo ao comunismo. Agora dizer que são chauvinistas, esse papo todo aí, é só para florear. E falar do capitalismo, a gente já falou disso no vídeo lá atrás. Bom, mas vamos aqui no Arquivo Germânico de Propaganda. Isso aqui é um texto de Joseph Goebbels. Eles colocam 1932, mas a primeira vez que apareceu foi em 1929. Those Damn Nazis. Se você procurar esse texto aqui, você vai encontrar facilmente. Porque nós somos nacionalistas, aí ele explica tudo isso. Né? Tem um pouco de propaganda aqui também. Aqui ele fala de burguesia, ó, burguesia, patriotismo e privilégio de classes. Aí ele fala, por que nós somos socialistas? Existe algum conservador na história que se disse socialista? Não, isso não existe. Socialismo, ele é de esquerda. Não existe nenhum documento histórico, nenhum discurso histórico de nenhum conservador se dizendo socialista. Aí ele fala aqui, ó, nós somos socialistas porque nós vemos na causa socialista, que é a união de todos os cidadãos, a única chance de manter a nossa herança e ganhar a nossa liberdade política. Socialismo é a doutrina da libertação para a classe operária, working class aqui, ó. O pecado do liberal pensando que estava olhando por cima do socialismo, ou seja, não gostam de liberalismo. Aí ele sempre fala mal do marxismo, porque que ele quer fazer? Hitler sempre quis criar algo do mesmo nível do marxismo, só que com a autoria dele. E na verdade ele estava só copiando tudo que o Marx fazia e que tudo que deu errado. Ou seja, não são de direita e eles não são a favor do capitalismo de jeito nenhum. Isso tem textos, tem histórias. Se esse cara encontrar um documento falando que é conservador, aí eu acredito, mas não existe
E ele diz que todos os fenômenos fascistas têm essas características, ou seja, como eu falei, ele não conhece nem o fascismo e nem o nazismo, porque o fascismo é internacionalista, tanto quanto o comunismo. O nazismo, ele é nacionalista, porém ambos são socialistas. A diferença é que eles se acusam entre si de um falar que o outro é capitalista, de um falar que o outro é conservador. No mundo, na história, vão existir pessoas de esquerda e de direita que tem uma tendência ou algumas coisas que são mais conservadoras ou não, mas nenhum chega perto do conservadorismo em si, de jeito nenhum, em nenhum momento eles falam que são a favor do capitalismo. E isso eu já mostrei aqui lendo trechos de um dos discursos de Joseph Goebbels, ou seja, vocês viram aí que tem discurso falando que eles odeiam o capitalismo, ou seja, ele está mentindo descaradamente. A gente tem que ter na mente o seguinte: se um professor de história formado pela USP não tem interesse de buscar a informação correta, mais informação sobre determinados assuntos, por que a gente tem que perder tempo ouvindo esse tipo de opinião e muita gente aceitando? Ou seja, quem é mais burro? O cara que está inventando toda essa história, omitindo informações, mentindo, manipulando informações, fazendo uma verdadeira desinformação, ou o cara que está ouvindo isso e acreditando? E todo mundo, não só o professor de história da USP, tem que parar com essa crença geral de que aquilo que você desconhece não existe e se dê o trabalho de se informar um pouco mais. Isso se chamava na retórica antiga argumentum et ignorantia. Por isso, como já dizia o filósofo, o Brasil se tornou o único país do mundo onde a ignorância é fonte de autoridade intelectual. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês gostem. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha aí. E vamos distribuir um pouco de luz na escuridão vermelha do comunismo que está tomando conta das mentes vazias que vivem dentro de uma bolha. Espero que com esse podcast você tenha ficado um pouco mais inteligente, tenha perdido alguns amigos que não são capazes de buscar mais informação, estudar um pouquinho mais e entender um pouco da realidade, mas que ficou muito mais inteligente. Se você quer passar limpo algum outro trecho de algum outro podcast, por favor, deixa aí embaixo. E a gente vai fazer o possível para atender essa demanda que é gigante diante da quantidade de podcasts de pessoas falando besteira na escuridão vermelha da internet. Dica da semana: escolha bem seu professor, senão você vai ser muito mais burro do que ele. Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.